Salve, salve pessoal, Prof. Ideia na área. Hoje vamos conversar sobre o capítulo 4 do livro de vocês, que fala sobre a questão do preconceito. E a gente vai ver que o preconceito é uma atitude que nasce da ignorância e que o preconceito gera desumanidade. E também vamos ver qual é a melhor forma de nos posicionarmos na sociedade com relação aos preconceitos. Bom, gente, vamos ver o seguinte. O preconceito, ele surge de um pré-conceito, que é uma noção superficial anterior ao conceito. Como assim? Bom, pré-conceito significa que vem antes do conceito. Ou seja, toda aquela noção que nós temos sobre alguma coisa, sobre alguma situação, sobre algum lugar, é um pré-conceito. Por quê? Porque surge antes de eu criar um conceito específico sobre aquilo. Bom, como assim? Vamos ver. Situações novas na nossa vida, elas acabam desencadeando uma grande sensação de estranhamento. Nós nos sentimos diferentes, nós estranhamos essas situações. Isso faz com que gerem os preconceitos, que são essas noções superficiais que vêm antes do conceito, que eu vou criar sobre aquilo que eu desconheço. Quando eu submeto esses preconceitos a um pensamento crítico, eu gero uma atitude crítica. Bom, mas o que significa um pensamento crítico? Pensar criticamente significa não aceitar as coisas como prontas, não aceitar as coisas dadas como 100% verdadeiras, sem antes submetê-las a um exame muito crítico, sem antes nos questionarmos sobre o porquê as coisas são assim e não de outra forma. Então, quando eu submeto os preconceitos a uma atitude crítica, a um pensamento crítico, perdão, eu gero uma atitude crítica, que vai originar respeito e tolerância, tanto com o outro quanto com suas diferenças e suas particularidades. Se, por outro lado, eu não submeto os preconceitos a um pensamento crítico, eu também não tenho uma atitude crítica com relação a eles. Consequentemente, os meus preconceitos, eles se transformarão em preconceitos. E um preconceito é qualquer opinião ou sentimento intolerante que é concebido sem um exame crítico, sem esse pensamento crítico. E assim surgem os preconceitos, então. Eles nascem da ignorância, da falta de atitude crítica frente ao diferente. O preconceito não aceita, o preconceito combate e às vezes até mesmo nega a existência do diferente. E essa não aceitação do diferente é que gera desumanidade, gera intolerância e em alguns casos pode gerar atos de violência, tanto violência simbólica, que é a violência verbal, quanto a violência física, que é a violência material. No ambiente escolar, por exemplo, o preconceito interfere tanto na aprendizagem quanto no relacionamento interpessoal, porque na maioria das vezes o preconceito acaba por ocasionar o bullying, que nada mais é do que a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa. O bullying causa sérios danos, tanto físicos quanto psicológicos. Nós tínhamos um filósofo há um tempo atrás chamado Friedrich Nietzsche, que dizia que o homem era um ser passional, ou seja, era um ser movido por paixões instintivas. E dizia ele que a repressão dessas paixões poderia provocar as reações irracionais. Então, como é que a gente lida com essas paixões? Bom, de uma forma geral, a maneira como se dá a ação do indivíduo na sociedade está relacionada à ética. Ética é uma palavrinha que deriva da palavra grega ethos, que significa modo de vida. A ética, portanto, ela procura tanto descobrir o que está por trás do modo de ser e de agir de cada indivíduo, quanto estabelecer as maneiras mais convenientes de se portar diante da perspectiva do certo e do errado, diante da perspectiva daquilo que é bom, daquilo que é mal.
O preconceito, então, como um comportamento humano, ele não só pode, como ele deve ser analisado dentro da perspectiva da ética, porque ele gera diversos problemas para a vida em comum. O preconceito às vezes se disfarça de humor, mas mesmo assim ele gera a negação do outro e, portanto, ele é irracional e muito perigoso, porque o preconceito gera estereótipos. E os estereótipos são terríveis. O que são os estereótipos? Eles são os conceitos ou imagens pré-concebidas, padronizadas e generalizadas, que são estabelecidas pelo senso comum, sem um conhecimento profundo sobre algo ou alguém. Como assim? Bom, o preconceito nada mais é do que um rótulo que é usado principalmente para definir e limitar. Desculpem, gente, tirei da tela. O preconceito, então, ele é usado simplesmente para definir e para limitar pessoas com relação à sua aparência, com relação à sua naturalidade, com relação ao seu comportamento. Por exemplo, quando eu digo que o homem não pode chorar, quando eu digo que o homem sensível é gay, quando eu digo que nordestino é preguiçoso, quando eu digo que uma mulher faz barbeiragem no trânsito só por ser mulher, eu estou reproduzindo estereótipos. E, portanto, estou reproduzindo preconceitos. O filósofo italiano contemporâneo chamado Norberto Bobbio dizia que é muito difícil que nós consigamos enfrentar os preconceitos, nós consigamos eliminá-los de vez. Mas nós podemos tentar combatê-los por meio da conscientização social e da conscientização cultural. E ele vai dizer que a democracia, o sistema democrático no qual nós estamos inseridos, nos proporciona liberdade suficiente para que nós tentemos, por meio da conscientização social e cultural, mudar essa questão dos preconceitos e estereótipos, para que nós consigamos combatê-los. E é isso então, gente. Gostaria que vocês pensassem hoje sobre quais preconceitos vocês reproduzem, sobre quais os preconceitos dos quais vocês já foram vítimas. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? Beijos e até a próxima semana, meus queridos.